Boa noite, colegas. Boa noite, professor. Eu sou Fernando Henrique e vou falar do tema desindianização. Antes de começar a falar do tema proposto, eu acho que é relevante, eu considero relevante a gente fazer algumas considerações sobre o autor da obra. Darcy Ribeiro foi um antropólogo, um historiador, sociólogo, escritor e um político brasileiro. Darcy Ribeiro era afiliado ao Partido Democrático Trabalhista e ficou conhecido pelo trabalho focado nos indígenas e na educação no nosso país. Demografia hipotética. Como não há séries estatísticas para o passado, temos que usar a demografia hipotética, que vão utilizar dados concretos e completar com o que parece verdade. É provável que a população indígena do Brasil fosse de cerca de 5 milhões, muito maior do que as avaliações de estudos demográficos da história, como de Borá, de 1962, e Dobbs e Thompson, de 1966. Havia um certo interesse do lado português quanto do lado espanhol de minimizar esse número, seja por um exagero dos cronistas, dos viajantes, seja para dignificar a imagem do colonizador, ocultando o genocídio da população das Américas. Os números. Os cálculos mais bem fundamentados que temos hoje da população no Brasil, no Paraguai e na região do Rio da Prata, sendo ela certamente superior ao calculado, seria o estudo de Julian Stewart, de 1944, de 1 milhão. O de Logan, de 1968, de 3 milhões, e o de Hermin, de 1978, de 2 milhões e 400 mil. Apesar de o número de 5 milhões parecer alto, tendo em vista que a população portuguesa em 1500 era de pouco mais de 1 milhão de habitantes, esse número foi baseado em fontes primárias, levando em consideração a taxa de população tribal que se segue do primeiro século de contato, com ordem de 25 indígenas para somente um, depois de um século, tendo como base o desmoronamento da população mexicana depois da conquista, de 25 milhões para 1 milhão, entre 1519 e 1605. Além do que, o território estudado contempla Paraguai e Uruguai, que são populosos, além da dizimação de tribos inteiras, elevando ainda mais esta cifra. Analisando desta forma, dos 5 milhões para 4 milhões no primeiro século, por pestes trazidas pelos europeus, além de guerras, e no segundo século, de 1600 a 1700, segue a depopulação por epidemias, guerras e agora o desgaste do trabalho escravo, diminuindo de 4 para 2 milhões. Foram dizimados milhares de índios nas missões jesuíticas pelos mamelucos paulistas, em principal os guaranis. Foram escravizados mais de 300 mil índios. A captura às vezes se fazia por intermédio de índios cativos, aliciados nas bandeiras, capturados em São Paulo e sendo vendidos na Bahia e em Pernambuco, principalmente. Foram também os índios o grosso das forças armadas com quem os portugueses lutaram contra os holandeses e franceses. Uma imagem que representa um pouco disso. No terceiro século, de 1700 a 1800, foram perdidos mais de 1 milhão, principalmente no Maranhão, Pará e Amazonas, reduzindo-se a número semelhante a 1 milhão, e esses últimos vêm minguando com a ocupação de áreas florestais em Minas, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, e expansão no Brasil Central e Amazonas. O efeito dizimador de enfermidades, engajamento compulsório da força de trabalho e a deculturação conduziram à extinção da maior parte dos grupos indígenas, seguidos do etnocídio que atuou através da esmolarização pela catequese, pressão dos fazendeiros que iam se apropriando de suas terras e deslocamento social do índio dentro da cultura do branco, somadas às guerras de extermínio, autorizadas pela coroa portuguesa
para com os índios hostis. A integração dos índios sobreviventes não corresponde a uma assimilação que os converta em membros indiferenciados da etnia brasileira. Os índios transitam de índios específicos com sua raça e cultura a índios genéricos, mesmo que crescentemente mestiçados e aculturados, permanecem indígenas. A história clássica de que os índios foram amadurecendo para a civilização de forma que cada aldeia foi se convertendo em vila é inautêntica. Segundo estudo realizado pela Unesco, o índio é irredutível em sua identificação étnica, tal como ocorre com o cigano e o judeu. Povos como o Bororo têm mais de século de catequese e permanece Bororo, assim como os Guaranis, que têm quase 4 séculos de interação social e seguem com sua cultura. Missão Salesianos, no Rio Negro. Na Missão Salesianos do Rio Negro, juntaram crianças indígenas de tribos diferentes em uma mesma escola, para desindianizar, rompendo as relações de transmissão de pai e filho. O resultado foram moças e rapazes marginalizados, sem ser índios nem civilizados, e lá vivem a vil tristeza. A incorporação dos indígenas na população só se dá de forma biológica quando os mamelucos, que são filhos de dominador com mulheres indígenas, se identificam com o pai e se integram ao grupo paterno. Numa sociedade com poucas mulheres, os índios e negros aliciados raramente conseguem uma companheira. Cândido Rondon. Na primeira década deste século, a situação brasileira indígena era altamente conflitiva. Missionários se apropriando de terras indígenas, áreas entregues à colonização estrangeira, principalmente alemã, e nessa situação se levanta Cândido Rondon, com muita experiência com o trato dos índios, por ter estendido milhares de quilômetros de linhas telegráficas em território indígena sem entrar em conflito com eles. Ele exigia do país respeito às populações indígenas. Seu apelo foi atendido, não só pelo governo, como pelas forças armadas e profissionais de toda sorte. Cândido Rondon estabeleceu diretrizes que orientam políticas indigenistas oficiais. Objetivo: não era eliminar os índios, e sim fazer o índio melhor, com ferramentas e orientação adequada. Direito de ser índio, lhe dando um território seguro onde possa viver com seus costumes. Para abrir novas fontes de colonização, teria que ser precedida de um cauteloso trabalho com os índios. Estabeleceu o princípio do direito à diferença. O que seria esse princípio? Fixar normas para um direito compensatório, pelo qual os índios tinham o mesmo direito que os brasileiros de ser eleitor, prestar serviço militar, por exemplo, mas esses direitos não lhe poderiam ser cobrados como deveres. Cândido Rondon teve contribuição fundamental nesse processo. Esse é o meu trabalho, espero que tenha sido objetivo. Obrigado, até a próxima.